Nós voltamos a falar sobre as questões da saúde humana na terceira idade e estamos falando com a Bruna Alencar, que é farmacêutica e bioquímica. Quer dizer, as doenças que acometem a terceira idade, se faz necessário um profissional que tenha conhecimentos químicos, basicamente, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Só que, em algumas situações, a pessoa fica com sofre um AVC e tal, e às vezes ela não está na terceira idade, mas ela perde os movimentos e a condição de se autocuidar, né? Esse tipo de paciente também, ele passa a ter o mesmo tipo de tratamento, é razoável que possa ser atendido num sistema de hotelaria, assim? Sim, todos os pacientes com menos de 60 anos que tenha algum tipo de acidente vascular cerebral, que tenha comprometimento de mobilidade, de fala, de alimentação, ele pode sim também fazer parte de uma hotelaria assistida. Mas aí, Bruno, eu fico pensando o seguinte, porque quando a pessoa está com Alzheimer ou com Parkinson ele tem mais noção do que está rolando, mas Alzheimer já não é a mesma coisa, mas enfim, eles perdem um pouquinho a sensação do convívio social, né? No caso de uma pessoa que tem um AVC e tal, aí eu acho que fica mais complicado isso, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo. Mesmo assim, a hotelaria, ela presta esse serviço que tira essa pressão do cara do paciente sentir-se, pô, tô largado num lugar, assim. Fala um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Todos os pacientes que estão aqui na hotelaria, nós temos níveis de paciente. Então, um paciente com nível intelectual inferior ao outro, ele fica separado dos demais. Então, a gente separa esse tipo de nível de dependência dos pacientes. Sim. Então, um paciente que tem um nível de dependência mais elevado, ele fica junto com os pacientes com nível de dependência mais elevado como ele. Sim. Justamente para um paciente não se sentir inferiorizado ou deslocado por conta disso. Tá. E aí, nesse caso, quer dizer, o carinho que você até citou no início das entrevistas, né, ele passa a ser então o fator mais fundamental ainda, a atenção, porque ele está com a sensação daquilo que está sendo cometido. Então, esse tipo de ação, vamos dizer, cuidadora, ganha uma importância muito maior. Sim, com certeza. O que acontece? Na hotelaria assistida da terceira idade, com exceção do paciente com AVC, só atendemos pacientes com 60 anos ou mais. Tá. Então, essa seria a única exceção que um paciente com menos de 60 anos poderia vir para um residencial assistido. Tá? Além disso, é muito importante, eu acho crucial, porque a recuperação desse paciente. Então, o residencial... O objetivo não é deixar ele aqui, é recuperar, né? O residencial, ele não é só para o paciente ter a evolução da doença, mas também a recuperação desse paciente. Então, o paciente que tem um acidente vascular cerebral, ele pode ter sim a recuperação dos danos causados por esse AVC. Então, ele pode ter uma recuperação motora, uma recuperação na fala, que tudo isso a gente proporciona aqui. Fisioterapia, fonoaudiologia, uma equipe multidisciplinar para auxiliar esse paciente a voltar para o convívio social dele. Até porque também é um período de ajuste interessante, né? Porque a família não está sabendo naquele primeiro momento como lidar com isso, né? Então prepara a família que está adoentada simultaneamente e ao mesmo tempo o paciente, né? Exatamente. Quando nós falamos no início da entrevista, dessa série, sinal muito agradável de se fazer, nós falamos do Alzheimer, falamos do Parkinson e agora estamos falando de AVC e doenças assim, de questões circulatórias. Eu não me lembro se no Alzheimer eu havia me perguntado a questão da idade, se existe uma faixa etária que a partir dali incide maior, o grupo de risco cresce. Entre 75 e 80 anos. No Alzheimer? Sim. 75 e 80. Exatamente. Apesar de que muitos diagnósticos tenham sido feitos antes do que isso. Sim. O que acontece? Antigamente, a faixa etária média da população no Brasil era de 70 anos. Hoje, com o avanço da medicina, essa idade ela tem avançado. E por isso, nós temos diagnosticado muito mais doenças do que antigamente.
Então, hoje, com o avanço da medicina, a gente consegue verificar esse início dessa doença muito antes do que os 75 anos. Você prolonga a chegada dela. Exatamente, Né, é como eu disse assim. no primeiro episódio. O familiar, ele tem dificuldade de identificar que aquele paciente está doente, porque o paciente ele consegue esconder por muitas vezes por muito tempo. Ah, entendi, tá certo. Tá. E no caso do Parkinson, a idade? A idade é relativa. Aí é relativa. Tem pacientes com 40 anos que apresentam mal de Parkinson, porque é uma doença, como eu tinha dito, com a destruição da dopamina. Sim. Então sim, tem pacientes sim. desde 40 anos até 80 anos que apresentam mal de Parkinson. Legal. Ou seja, então eu acabei concluindo dessa série aqui o seguinte: se os cuidados e o carinho são tão importantes no tratamento, a gente tem que fazer isso antes em casa. Exatamente, Senão a gente- exatamente. É a forma preventiva de É cuidar, a né? forma preventiva, com certeza. Ok, obrigado. Eu adorei fazer Imagina. isso, essa interlocução com você sobre essas questões, porque fica um mundo meio sombrio, né? Sim. Como a gente trata isso, como é que eu procuro, se pega mal eu levar um parente a ser cuidado nessa casa, e isso você quebrou meu preconceito com isso. Tá? E parabéns pela casa, que é muito legal mesmo. Obrigada, Tá bom? obrigada, mais uma A vez. gente volta outra hora com outro tema assim que possa instruir o nosso internauta sobre a saúde humana. Até mais.